Bem-vindos a mais um episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo por Arthur Bahia. Hoje estou recebendo aqui o Wellington Silva, empreendedor, diretor comercial da Móvel. O Wellington é o cara que ele é realmente o comercial, tem muita habilidade de vendas, de marketing, de posicionamento. Então, eu acredito que vocês vão aprender muito com ele. Se apresente aí para a turma, Wellington. Primeiramente, é uma honra, meu amigo. Aprendo muito com você quando a gente senta para tomar um café. Como o Arthur falou, meu nome é Wellington Silva, eu sou diretor comercial da Móvel Ambientes Planejados e estou aqui de coração aberto para compartilhar todas as minhas experiências. Eu acredito que a nossa audiência vai aprender muito com você. Wellington, para começar, bem como o nome do podcast, Finanças e Empreendedorismo, eu queria que você contasse um pouco da sua história no empreendedorismo. Eu já lhe conheço, sei que você é realmente um empreendedor raiz, né? Um empreendedor mão na massa, mas eu queria saber como foi que tudo começou e quando você sentiu essa veia empreendedora. Maravilha. Para mim, cara, eu gosto de trabalhar a linha do tempo. Como você sabe, eu tenho meu próprio podcast, recebo lá pessoas sensacional, por sinal. Deixa aqui o convite para você ir lá compartilhar um pouquinho dessa sua sabedoria. Cara, eu digo que eu começo muito ligado a... Eu estudo muito sobre comportamento humano, só que na época eu não estudava, repetindo os comportamentos do meu irmão. Ponto a melhorar, que na quinta série ele decide parar de estudar. Ou seja, se eu pudesse dar um conselho a uma pessoa que estude e que busque conhecimento. Só que ele foi um empreendedor na veia mesmo, ele foi lá na raça e conseguiu grandes resultados. Ele começou lá, a gente tinha, eu posso dizer, tinha um mini mercadinho na favela do Japão, porque era 300 metros do rio, e ele ia pro Alecrim, olhar as pessoas instalando som, e dali uns ensinava, outros expulsava, e dessa forma, isso começa com 14 anos, quando ele tem 25 anos, era ele, mas ele estava muito ligado a ele já tinha a maior equipadora de Natal, isso há muitos anos atrás. Então, peraí, só para eu entender melhor, vocês tinham um mercadinho... Meu pai tinha um mercadinho. Sim, seu pai tinha um mercadinho na favela do Japão. No beiro do rio da favela do Japão. Eu tenho 41 anos hoje, vamos dizer, há 30 anos atrás, para facilitar. E aí eu era criança meio que presa dentro do mercadinho, porque meu pai não queria que eu fosse pra rua, naquela região ali, porque era um pouco perigoso. E tinha pessoas maravilhosas, mas ele queria me segurar ali. E meu irmão começa a sair daquela caixa e pegar uma bicicletazinha, ir lá pro Alecrim, olhar as pessoas na calçada, na Avenida 3, para instalar som. Então, o primeiro passo, ele que começou, essa atitude dele, começa a tirar a minha família de uma vida financeira muito limitada. E meu irmão, aos 14 anos, começa a mudar a nossa história através dessa atitude dele. Então, aos 14 anos foi quando seu irmão começou a empreender com equipadora. Parte de som para carro. Instalar sons automotivos, né? Exatamente. Eu, inconsciente, a parte do som não me chamava atenção. Mas dentro do mercadinho, meu avô tinha um terreno atrás, que tinha muito coco. E ali eu vi uma oportunidade, pedi a meu avô, ele liberou. E eu contratei meu primo, eu com 12 anos, meu primo com 12. Ele subia, tirava o coco e eu vendia no mercadinho do meu pai. Inconscientemente, eu já estava modelando esse comportamento do meu irmão. De buscar a oportunidade, de não ficar sentado esperando. Então tinha uma admiração muito grande pelo seu irmão e você via, ele foi realmente uma inspiração empreendedora para você. Perfeito. Rapaz, agora eu gostei dessa história do coco, porque é uma história muito curiosa, né? O coco, então, ele não tinha preço de custo para você. Você tirava de graça, né? Era o sonho de qualquer empreendedor. Me conte mais. Você pegava o coco lá no terreno da família vendia no mercadinho. Também não tinha custo de aluguel. Zero. Você pegava a clientela do seu pai também sem aluguel. Perfeito. Aí foi um presente que a vida me deu, né? E aí o meu único custo real era o canudo e meu primo para tirar os cocos. Sim, você ainda já tinha um funcionário que era seu primo para tirar só para os tirar. cocos. Ele vinha lá uma vez por semana, tirava um montão e eu produzia a semana todinha. Só que nesse momento que começa essa brincadeira que vai me deixando uma aula, que vou simbolizar que na época eu vendia um coco por R$1, até que um dia uma pessoa disse, cara, por que você não descasca? Facilita para mim. E esse coco automaticamente aumenta a percepção de valor e eu começo a vender agregado por R$1,50. Eu tô rindo com essa história do coco, porque talvez minha primeira experiência empreendedora, que na verdade não foi uma experiência dentro de casa, né? Mas foi com coco também. Talvez o empreendedor ele fica olhando aquelas oportunidades
e vê um coco ali, vê que tem algum valor, quer tentar tirar. Eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, ou 6 anos de idade, isso não foi nada, nenhum negócio, né? Você fez um negócio de fato, tinha gente trabalhando, vendia. Mas eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade, estava na casa de praia do meu avô e vi aquele coqueiro. Eu falei, quero tirar um coco, e tava tentando subir no coqueiro para tirar coco e tudo, para levar para vender. A casa era até em Graçandu, para trazer para Natal para vender. E aí meu avô, não, menino, você vai cair daí, não faça o seguinte, não se preocupe não. Eu ia voltar no mesmo dia, não ia dormir lá. Não tire não agora que eu levo esse coco. Eu separo esse coco para você e levo para você esse coco. Ou seja, eu ia ter esse coco assim como você, sem custo. Perfeito. A única diferença que eu ainda tenho o benefício daquele do avô ajudando era que eu ainda ia até a logística, né? Ele não me deixou nem tirar, não tive nem um funcionário. Só que aí o que foi que aconteceu? No outro dia, quando eu já cheguei em casa, eu já fui tentar fazer um negócio, esse negócio em família. Era meu avô por parte de mãe, eu já fui tentar vender pro meu avô por parte de pai, né? Aquela relação ponte, de neto e avô, o cara sempre pegar o avô, né? Já fui fazer a ponte. Aí eu combinei, eu tô com uns cocos aqui, muito, muito bom, bem docinho e tal. Vamos marcar aqui que eu tô com um coco pra ali vender, trazer amanhã. E marquei. E aí liguei pro meu avô por parte de mãe e falei... os cocos amanhã, estou precisando. Ele tinha vindo da praia, tinha esquecido de tirar, mas tinha esse compromisso com o neto. Aí ele comprou os cocos em qualquer canto por R$2. Mas eu recebi clientes que eram da praia sem custo e vendi para o outro avô por R$1, né? Então no fim do dia, meu avô comprou o coco por R$2 e eu vendi por R$1. E na verdade não foi nada de negócio, foi uma coisa que eu tava tentando pela família. Mas de qualquer forma, o custo daquele coco foi 0 para mim. Então não foi um negócio, mas essa história é muito engraçada porque a gente que tem essa veia empreendedora tá sempre buscando oportunidade. E fazia tempo que eu não lembrava dessa história. Você falou de coco, eu lembrei disso. Mas, cara, e aí o que é importante nisso aí é que o que você ganhou lá é o que menos importa. Se pegar essa logística... Na verdade, eu tive prejuízo. Pra mim não tem, mas pro meu avô comprou mais caro pra vender mais barato. E aí é onde eu entro um pouquinho do comportamento humano. O significado pro seu avô não foi prejuízo, cara. Ele incentivou, ele viu com certeza lá no dia o brilho nos seus olhos, ele conseguiu cumprir com o compromisso dele. Cara, então pra ele aquilo ali foi muito barato. E ele já plantou em você uma veia empreendedora. Você não está aqui hoje, não foi à toa. Foi os acontecimentos da vida que vai fazendo a gente ter as novas oportunidades, né? E a minha história é longa. Tem 4 horas aí para mim? Vamos para cima. Mas você consegue segurar essa audiência com certeza. E aí, cara, foi muito legal porque lá era todo inconsciente. E aí, quando eu entendi... organicamente, eu nem sabia o que era percepção de valor nessa época, mas um cliente solicitou, eu tinha disposição, já descasquei o coco pro cara e automaticamente já começou a valer 1,50. Ou seja, a minha margem de lucro aumentou ainda mais. Eu já não tinha investimento, vendendo R$1 já estava muito bom, descascando que para mim era simples, foi aumentando o negócio. E aí, meu irmão continua na equipadora, só que meu irmão, cara, ele foi uma mente brilhante, porque cada passo que ele dava, quando eu falo em um passo, é de uma bicicleta um pouquinho melhor, ele me dava uma bicicleta um pouquinho melhor. Se ele botava um aro melhor, ele botava um aro melhor na minha. Então, quando fala hoje das empresas sobre pertencimento, eu me sentia muito pertencente junto com meu irmão. E aí essa história vai fluindo. Isso, o ano agora eu não consigo decidir, mas meu irmão com 18, eu com 14, eu continuo no mercadinho do coco. Outro marco para mim foi aos 15 anos, quando o meu irmão, a equipadora já começa a acontecer, ele já tinha 19 anos, e o mercadinho cada vez caía mais. Na época eu não entendia, mas eu acredito que meu pai já estava num processo depressivo ali, muito desanimado, e meu irmão queria dar parte da fiação pro meu pai. E meu pai bem para baixo, quando meu irmão falou, fica com essa fiação que a gente fecha o mercadinho, fica com o prédio para a equipadora. E meu pai se posicionou na hora, quando meu irmão oferece ele, não, dê para o seu irmão que eu vou procurar emprego. E eu sei que meu pai estava num processo bem baixo, só que na época eu não tinha essa percepção. Hoje eu consigo reviver. E aí quando o meu irmão diz, então pronto, a partir disso, agora isso é seu. Cara, aquilo ali para mim é como se eu tivesse ganhado uma empresa de mão beijada. E aí o mercadinho vai à falência, e aí eu começo agora a ser parceiro do meu irmão. Ele é o dono da equipadora, já virou uma equipadora, a fiação era minha, e aí é o que você me ensina muito, né? Sobre finanças, mas meio que orgânico. Quando eu vendi lá o primeiro mês R$100,
e eu via R$ 100, que era representativamente muito dinheiro lá para o menino de 15 anos, eu disse, o que é que eu faço com esse dinheiro? Ele fez, cara, tira 20, gasta como tu quiser, se diverte, e na época dava para fazer alguma coisa pro meu padrão de vida, e os outros 80 reinveste que é o que vai fazer teu crescimento. E assim, Perfeito. E assim eu segui a ideia do meu irmão, cara. E quando ele chega aos 25 anos, a gente já tem mas eu era muito parceiro, a gente já tem a maior equipadora de Natal. E aí é como se fosse o primeiro take da minha vida empreendedora. E aí as coisas vão... Sendo puxado pelo seu irmão mais velho, puxado, né? Isso, sempre puxado. E nessa pegada ele me puxava em relação ao pertencimento e eu puxava ele em relação à criatividade. Wellington, como é que eu puxava na criatividade? Você já viu alguma coisa sobre o perfil comportamental, sobre o DISC? Não. A teoria do DISC, eu conheço como uma base de que tem 4 perfis de pessoas diferentes. Eu seria o influente, que é o cara da criatividade. E meu irmão é uma pegada mais conforme, que é o cara do processo. Mais analítico, né? Perfeito. Colocação perfeita. E só que a gente não entendia disso também. E aí eu vejo... E a grande importância de sócios é justamente que os sócios se complementem, né? Perfeito. Normalmente o ideal é um sócio mais comercial, mais extrovertido e outro mais analítico, que vai cuidar ali dos processos, vai ficar ali na retaguarda. Perfeito. Né? E o sucesso da minha empresa hoje está muito ligado a isso. Falo um pouquinho mais na frente, eu tenho 4 sócios com perfis diferentes. E às vezes eu faço uma parceria com um sócio, que é o cara influenciador que aparece na rede social. E minha melhor qualidade é influenciador na rede social. E eu não tenho ninguém analítico. Aí as coisas não começam a não acontecer e eu não entendo. Eu acho que é porque a sociedade não dá certo. Sociedade não é bom, não. O ideal é que eu tenha uma pessoa mais influente e que eu tenha uma pessoa mais conforme. Isso pode ser na sociedade, pode ser como funcionário. Isso é meu modo de ver a gestão de uma empresa ou o segmento de uma empresa. Faz sentido para você? Com certeza. É muito, muito importante, né? Você combinar forças, juntar forças e habilidades diferentes para somar. E aí, assim, você sabe que eu também gosto um pouco, a gente troca ideia que eu tenho alguns investimentos na parte de construção civil. Como foi que você foi da maior equipadora para a construção civil? Perfeito. Eu, o cara influente das ideias, e sempre pegava oportunidade em tudo. Como eu estava na equipadora e agora a gente já era uma das maiores equipadoras de Natal, o público que frequentava lá era um público de um poder aquisitivo bacana. Então eu tinha a oportunidade de um celular bacana, a uma corrente bacana, e o que aparecia de oportunidade até de comprar um carro, de comprar um terreno, a gente já ia pegando essas oportunidades. Mas nesse ponto bem aleatório, só de oportunidade mesmo. Só que eu comecei a receber uma demanda muito grande de construtores. E aí eu via na época os caras chegando nos carrões, os caras com jet ski, e aquilo começava a me chamar a atenção. E o comportamento, a mentalidade do pessoal, muito bacana. Sempre era pessoas mais coroa, né? Pessoas mais... Coroa que eu falo 40 e poucos anos, que hoje eu já tenho visto. Então, era a minha percepção da época, né? E aí isso me chamou a atenção para a área de construção civil. Como eu sempre fui quando você estava na equipadora, você via que os seus clientes com maior potencial eram os construtores. Perfeito. Muitas vezes... Às vezes o cara tá no melhor carrão, no jet ski, com o melhor som, com o melhor paradão. Às vezes não é sinônimo de saúde financeira, nem né? Um pouco. Mas o que chegava pra você era, quem tá bem é a construção civil. Então tem a oportunidade aí. Perfeito. E eu gostava muito dessa área. Gostava porque eu achava bonito. E aí eu comecei a expressar esse meu sentimento pela construção civil e fui sendo convidado pelos construtores para visitar as obras. E aí a gente passa um processo de 2 anos, convidando meu irmão. Lembra que eu falo? Eu sou criativo e meu irmão é a conformidade. E aí eu convidava ele, cara, a gente nem entende de obra, como é que a gente vai para isso? Só que depois de 2 anos, 1 ano e pouco, visitando obra, e ele começou a visitar a obra, a gente toma a decisão de começar a construir. E isso aí foi maravilhoso, mas hoje, com conhecimento, eu vejo os riscos. Todo mundo fala que você deve ter várias áreas para ter várias oportunidades. Eu acho isso muito bacana, ainda sou esse cara, mas hoje eu direciono muito que tem que se tomar cuidado também. Na verdade, não é várias áreas para ter várias oportunidades, né? É o ideal que você não coloque todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Mas você também precisa ter uma área que seja seu foco. Porque digamos que você tem 3 áreas. Pode ser que comece as 3 iguais, dando o mesmo resultado.
mas naturalmente uma das três vai despontar mais. E aí no momento você vai estar diversificando ali para diminuir o risco, mas no momento que uma desponta mais, que você tem mais sucesso, aí você tem que focar nessa, porque senão você vai estar perdendo tempo e dinheiro focando nas outras que você não são melhor. E aí você pode contratar uma gestão, ou pode até sair e ficar só com uma, mas diversificar é importante, mas a sua atenção tem que estar focada em um canto, Perfeito. na minha visão. Perfeito, sua explicação foi perfeita. Nessa época eu não tenho essa visão, começo na construtora e continuo com a equipadora. E a construtora começa, quando a gente começa, eu tomo a decisão, e meu irmão, que a gente ia investir para fazer a construtora crescer e que a gente não ia tirar nada dela. Ou seja, em 2, 3 anos as coisas começam a acontecer de uma forma mágica. Só que eu não tinha rentabilidade dela, eu não tirava. Ou seja, o que vinha a gente reinvestia. As coisas foram crescendo muito forte e a gente se animando muito com esses resultados. Automaticamente, pela nossa falta de conhecimento, eu paro de olhar para a equipadora do foco que eu tinha. E o mercado começa a mudar sim. Então, na minha falta de conhecimento, eu começava a dizer: ah, não, a equipadora não vai dar tão certo. A equipadora começou a mudar isso depois de 15 anos de equipadora. A equipadora não vai dar mais certo, o mercado está mudando. Eu tinha exclusividade, eu comprava de fora, eu tinha poucas equipadoras concorrentes. De um dia para o outro, chega os distribuidores que vendem para todo mundo. E até hoje tem pessoas ganhando muito dinheiro com a equipadora. Mas na minha mentalidade na época, cara, é um mercado fadado, não vai dar certo. Era só falta de conhecimento. Falta de foco, né? Você tava com a cabeça Perfeito. com a cabeça na construção. Agora, isso que você falou sobre não tirar dinheiro da construção é muito bom e muito importante, porque a construção civil, o setor de construção civil, ele vive de ciclos, né? Acompanha muito a taxa de juros, a macroeconomia. Então, normalmente, qual é o problema que ocorre quando o pessoal vai começar a construir? Ele faz uma obra, dá um lucro bom, aí vai comprar o paredão de som na equipadora, o carro, o jet ski, e aí não reinveste. Em algum momento, para quem investe muito em construção, em algum momento vai sofrer o risco de liquidez. O imóvel não tem tanta liquidez. Então, no momento que acontecer esse problema de liquidez, se você depende dela, se você tem muito passivo que precisa tirar dinheiro dela, sua chance de quebrar é grande. Então, assim, tem gente que vive da construção, claro, tem grandes construtoras, mas pensando como investidor, eu acho muito interessante esse pensamento de você ir deixar ela crescer sem precisar viver dela. E aí, nessa pegada, bem o que você falou, a gente começou a vivenciar. O imóvel até vendia fácil. Eu tinha um imóvel popular, na época era ali em São Gonçalo, que as pessoas vendiam um imóvel de 70, eu já tinha um imóvel de 110. A venda até era tranquila, mas às vezes a Caixa entrava em greve, o financiamento atrasava, então é o que você falou, meu dinheiro não voltava rápido. Eu vi muita gente quebrando grandes construtoras, intermediárias... Por problema de liquidez. Por problema de liquidez. E às vezes o imóvel até tinha liquidez, só que o financiamento demorava. Liquidez porque você estava dependendo do governo, Perfeito. Né? É isso mesmo. E aí, mas a construtora começou a tomar uma proporção gigantesca. Então, agora deixa eu só fazer uma pergunta. Chegou algum momento que aí a equipadora foi minguando? Foi minguando. Só que a minha equipadora era sua vaca leiteira, era o que pagava as contas. Isso. Aí chegou algum momento que a equipadora parou de pagar as contas e foram tirar da construção? Como foi isso? Pronto, isso é o que a gente tava conversando. A minha sorte é que minha base, eu tenho outras negociações financeiras que eram independente disso. Parceiros que queriam investir num negócio e eu ia aportava o dinheiro e a gente crescia junto. Só que eles eram o gestor. Ou seja, a equipadora era a minha vaca leiteira, mas eu já tinha essas negociações financeiras que me davam outras fontes de renda. Então, quando a equipadora começou a baixar, a gente já estava na construtora crescendo, mas essas negociações financeiras... Você tinha outra fonte de renda passiva. Isso, que aí para mim foi minha base. A equipadora prédio próprio, a gente já estava meio que no auto center, já tinha a parte de alinhamento, balanceamento. Meu irmão aluga o prédio completo, que já dava uma renda bacana para ele, e a gente continua focando na construtora. Certo. E aí, na construção civil, vocês focavam o quê? No mercado Minha Casa Minha Vida. Isso. Qual é o ano dessa época do auge aí da construção? Começo ali 2009, 2010, que aí tava bem no auge mesmo. Mas 2009 estava... Segundo mandato do governo Lula, né? Exatamente. E que estava bombando no auge. Crédito fácil, venda fácil.
E aí, quando você... Aí, na época, foi orgânico. Eu comecei a entender que se eu fizesse só lá 2, 3 casas, eu tenho a rentabilidade da casa. Mas quando eu tenho um capital melhor e eu já compro mais terreno, daqui a um ano, quando eu ia precisar do terreno, o terreno já tinha valorizado. Ou seja, eu nem pensava isso na época, mas eu estava ganhando da casa E da ganhando da valorização valorização dos terrenos, porque na época estava em crescente muito grande. E aí a gente foi seguindo. Só que, cara, é muito interessante como o ciclo se repete quando o cara não vai buscar novos conhecimentos. Como eu estou contando minha história, eu tenho autonomia do que aconteceu comigo e hoje eu vejo que isso se replica no mercado. Quando... Isso é o diferencial do conteúdo que a gente tá vendo aqui, porque ele tá falando o que aconteceu com ele, Exatamente. né? Então nada melhor do que a experiência na prática mesmo. E traz dores, mas também traz milhões de aprendizados. E aí, quando eu pego essa linha do tempo, quando a gente chega lá em... Eu falei 2010, 2018, 2017. O mercado, 2016 e pouco, dá uma baixa quando na transição do governo, a linha de financiamento fica mais criterioso, a taxa de Dilma juros... para Temer, né? Cara, eu não vou falar com certeza, mas 2016. foi bem essa linha. O que é que acontece? O mercado muda, sim, e sempre vai mudar. Qual é o tipo da crise, a gente não sabe qual vai ser a próxima, mas o mercado vai mudar. O dinheiro nunca vai acabar, ele só vai mudar de mão, mas o mercado vai mudar. O que é que acontece? Na mesma coisa, a minha caixinha lá diz, porque o mercado tá... E aí eu fico um pouco assustado. A gente, cara, vamos mudar. Meu irmão, nessa época, mesmo sendo lá em São Gonçalo, tinha feito uma casa de 300 metros. Ou seja, a gente viu várias pessoas dizendo, eu tenho interesse em comprar essa casa. Uma casa em alto padrão de rua. 300 metros é uma mansão, né? Cara, uma big casa hoje. Casa espetacular. Pra realidade atual. É uma casa de rua que ele tinha interesse lá porque estava perto da gente, era onde era a nossa construtora. Então, um ambiente bacana, mas casa de rua. Então, a gente tinha medo de apostar nesse mercado para casa de rua. Só que a gente imaginou, se o mercado aqui está caindo, vamos investir, já que as pessoas estão procurando. E aí aparece nosso primeiro cliente que compra uma casa nesse padrão também, casa de 250 metros, nessa região de rua. Assim, pelo que eu tô vendo, eu quero saber o continuar dessa história, porque construir casa de rua de 250 metros para a realidade de hoje eu acho bem arriscado, né? Perfeito. Não vejo muita demanda, mas vamos lá que eu tô ansioso. E esse era nosso pensamento, que não tenha muita demanda, mas que concorrência zero também. Ou seja, eu não tenho muita demanda, mas se eu faço uma casa em 5 meses, que me desse uma rentabilidade aí... Suas rentabilidades você puxa naquele dia, eu quero até aprender mais como é que... Mas do imóvel em si, vamos dizer, com a rentabilidade da construção civil hoje, eu acredito que está em média de 15%. Faz sentido para você ou... Não. Do imóvel em si? Do imóvel em si, como assim? Hoje eu vou fazer uma casa que ela vai me custar R$500 mil. Qual vai ser a minha margem de lucro média de uma casa de R$500 mil num condomínio Você está pensando no preço atual do faturamento, né? Do investimento. Quantos por cento eu vou ganhar em cima do investimento que eu fiz? Digamos... Assim, hoje... Um mínimo exigível que a gente tem que pensar para valer a pena você investir num negócio real, eu acho que seria pelo menos 28% a 30% um ATI, né? Então, se você botasse 100, tem que devolver pelo menos 30%. Porque ainda mais com a taxa de juros hoje eu estava boletando para um cliente, hoje a renda fixa garantida pelo FGC, você consegue bons CDBs a 16%, 15,6%. Então, tem que exigir 30, 35, tem que tá por aí. Valer a pena. Isso 30, um imóvel... 30 é o mínimo que a gente espera. Em alguns investimentos que eu já fiz, aconteceu também esse boom de ganhar na construção e ganhar no terreno, que chegou a bater 50%, 60%. Mas eu acho que uma taxa mínima ideal é 30%, Pronto. 32%. Se quem investiu durante a pandemia numa casa no Alphaville tinha 2 terrenos, como você falou, né? A lucratividade aí, 60%, foi 70%. olhar para cima. Hoje eu tô por fora da construção civil, mas você tá falando, eu acredito. E aí, segunda casa, meu irmão fez segunda casa, fui contratado para fazer a casa nesse padrão. Estamos no mercado, estamos no jogo. E assim seguiu. Aí a terceira casa, eu já fui lá, fiz a casa. Casa de rua ali, 185 metros, para me vender ela pronta por 400 mil já com terreno. Na época, casa de rua.
E para minha surpresa, feliz surpresa, a gente vende essa casa à vista antes de terminar. O cliente pagou 200 mil e dividiu em 7 parcelas, que era quase quando a obra ia estar 100% pronta. Aí eu disse, cara, tô no caminho certo, não tem erro não. Só que o jogo nunca é como a gente sonha, né? Quando faço a próxima casa, aumento o taco do padrão para vender por 450 mil, eu não consigo vender a casa com tanta liquidez, não foi tão rápido. Aí eu fui, dei uma respirada, e aí eu fui, fiz uma segunda casa, na época de 120 metros, raciocínio de vender por 280 mil, e eu não vendo novamente. O que é que o meu comportamento errado, falta de conhecimento? Eu começo a botar a culpa no mercado. Eu tenho uma região, bem o que você pegou lá no início, eu tenho uma região mais popular, que eu faço uma casa num padrão, fora do padrão. Eu tenho um marketing zero, estudo de mercado zero, e eu ainda estava botando culpa no mercado. Só falta de conhecimento. É porque o mercado ele muda muito rápido, né? Principalmente de construção civil. Se você vê agora mais recente, depois da pandemia, foi uma loucura. Perfeito. Porque pandemia, taxa de juros cortou, aumenta a demanda. Porque aqui hoje, 90% dos imóveis são vendidos financiados. As pessoas que compram, elas se preocupam muito mais, infelizmente, mas o brasileiro, quando vai comprar, ele se preocupa muito mais na parcela caber no seu bolso do que no preço que está pagando. Então, na hora que os juros baixou, uma casa de 400 mil, que era o que cabia no bolso daquela família, quando os juros baixam, cabe no bolso, na parcela, uma casa de 500. Então, aumenta a demanda, os preços sobem. Aumentou a demanda na pandemia por terrenos também, porque o pessoal ficou mais em casa, não gastava com viagem, não gastava com saída, com lazer. Não tinha como diversificar meu gasto, eu centralizei. Centralizou em melhorar a casa, porque a pessoa passou o ano em casa. Então, isso aumenta a demanda também. Por isso que, como você falou bem do lote no Alphaville, por isso que dobrou o preço. Então, você tem juros cortados, aumentando a demanda, você tem as pessoas buscando ir para casas melhores e que não estavam gastando com outra coisa e separando aquela renda para isso. Por um outro lado, a parte negativa, e quando a gente vai falar aqui da economia, que você estava aumentando a demanda aqui. Perfeito. E aí a oferta estava baixando, principalmente dos insumos. Por quê? Porque muitas fábricas estavam fechadas, estavam com horário de trabalho reduzido, com equipe reduzida por conta da pandemia, por conta do lockdown. Então a oferta dos insumos estava mais baixa, ou seja, tinha mais gente procurando e tinha menos oferta, lei da oferta e da procura, aumenta o preço. Então, do mesmo jeito que aumentou o preço pela casa, aumentou o preço dos insumos, o que algumas pessoas que pegaram essa mudança se perderam, principalmente quem fechou o contrato a preço fixo para prestar o serviço, e o cara que contratou estava bem, porque o preço da casa dele estava se valorizando, mas aí os insumos terminou deixando ele com a corda no pescoço. E aí depois, talvez o cara que fez 1, 2, 3 casas nessa época ganhou muito, rodou muito bem, girou rápido, mas depois em 2021, quando os juros aumentam rapidamente, aí termina voltando. Se você ia construir uma casa visando um público-alvo de renda familiar de 10 mil reais, quando os juros aumentam para caber na parcela, a renda familiar tem que ser 14, 15. E aí menos pessoas entram naquela faixa. A construção é delicada porque ela é bem cíclica por esse fator. Então, aconteceu alguma coisa nessa linha em 2016, 2017, naquela época? O que foi? Exatamente isso. Era para mim ter tido esse podcast com você há 10 anos atrás, que eu não tinha errado tanto, né? E aí, cara, o mercado, tô falando tudo na minha cabeça da época, sabe? Hoje a minha visão é completamente diferente. Taxa de juros muda, o mercado muda, a oportunidade de venda muda. E tem amigos meus que é daquela época, ajustou a roda e tiveram muito sucesso, estão crescendo até hoje. Só que na época eu não sabia o que é que eu faço. Mais uma vez, a culpa é do mercado. Eu julgo o mercado. Se eu tivesse assumido a responsabilidade que eu não estava buscando conhecimento nessa área, talvez eu tinha outros comportamentos. Então você acha que você reconhece algum padrão de reclamação, tipo assim, que você cometeu os mesmos erros que você cometeu na equipadora lá atrás, nesse momento, de se abster da responsabilidade e procurar responsabilizar um terceiro? Perfeito. Como eu estava falando, né, que eu sou apaixonado pelo comportamento humano. E quando eu vou puxar lá das ideias, isso já tinha acontecido com meu pai lá atrás, desde lá do mercadinho. Então, eu sou o cara da raça, vou lá, busco fazer acontecer,
Mas eu não estava aprofundando. O meu conhecimento me trouxe até ali. Dali eu não tinha conhecimento para ir buscar ainda mais. E aí eu repito o mesmo comportamento. Quando eu vejo o mercado mudar, eu me assusto e digo, poxa, tá ruim para todo mundo. Isso eu estou falando da minha história. Não necessariamente as pessoas têm que levar isso como verdade. E acontece mais uma vez o ciclo. Só que minha base financeira, graças a Deus, estava boa. Dos seus outros investimentos, sua renda passiva. Exatamente. Eu já tinha aluguel, eu já tinha essas minhas parcerias financeiras, que eu tenho várias parcerias bacanas até hoje. E isso me dava uma base. Mas psicologicamente isso me frustrava. Eu disse, cara, eu trabalhei tanto. Só que como eu passei aí 8 anos na construtora trabalhando sem retirada da construtora, aí eu tinha as 2 casas quitadas, eu tinha terrenos quitados. Então financeiramente não me abalou, mas psicologicamente só eu sei, cara, por que não deu certo novamente? Quebrou o sonho, então, né? Exatamente. De crescimento. Mas financeiramente eu tava bem. Tava ok, justamente por... Você saiu ok ainda financeiramente, justamente pelo aquele aprendizado que seu irmão lhe passou na linha de fios. Ganhou 100 com os fios, Perfeito. gasta 20, Perfeito. guarda 80. Então, até quando para você passar de um momento de crise, é muito importante que você tenha bem organizado esse planejamento financeiro, esse controle financeiro, não só no PJ, porque a PJ até é mais fácil você ter esse controle, porque você vai ter um contador, vai ter um gerente, vai ter um consultor, mas também no pessoal, de não confundir apurado com lucro e não ir aumentar seus gastos pessoais enquanto a empresa está crescendo. Tentar viver com um prolabore ali que caiba bem no orçamento da empresa. Perfeito. E pegando a linha do tempo, essa história que eu contei, que parece ser rápido, mas, cara, nesse meio teve coisas maravilhosas, teve muitas pancadas, que se a gente for contar tudo, a gente ia passar 10 horas de podcast, né? E aí, quando chega 2017, eu dou uma parada nisso, aí eu vou buscar mais conhecimento. E aí eu começo agora a estudar mais sobre conhecimento. Só que aí é onde foi a grande chave, que eu digo, não... Deixa eu frear aqui para não falar. Olhem para a possibilidade de ter um sócio, sim. Não é simples, tem os desafios, sim. Mas que quando for buscar o sócio, pergunte por que aquele cara é um bom sócio para mim. Não é porque eu gosto dele, é tecnicamente ou comercialmente, o que é que ele me complementa. E as pessoas eu vejo muito se frustrando com sociedade, pegando o melhor amigo só porque é amigo, mas o cara tem a mesma qualidade do que eu. E eu tenho que buscar pessoas que têm coisas melhores do que eu. E eu também complemento ele. Essa é a minha visão de sociedade. E muito importante que o propósito esteja alinhado, né? Perfeito. E outra coisa, assim, normalmente você vai precisar de um sócio ou porque você não tem o dinheiro e ele vai entrar com aquela parte capitalista ou porque você depende de alguma coisa, de um know-how dele, de uma habilidade que você não tem. E você também, às vezes, ou quer dividir a responsabilidade ou não tem caixa para contratar, porque às vezes se é uma habilidade, às vezes é melhor até você contratar aquela habilidade, aquele know-how, do que fazer uma sociedade. Então tem que ser algo que tem que ter um propósito definido, uma soma mesmo, um propósito alinhado, né? Tem um livro que fala e começa pelo porquê, né? Então na sociedade não é diferente, começa pelo porquê, entenda por que aquilo ali pode ser uma boa sociedade para você. E aí foi onde o jogo começa a mudar em outra proporção. A gente tem quantas horas aí? Pode falar. Eu tenho um irmão que ele foi para a base de conhecimento real. Eu tô falando do meu irmão, que foi meu parceiro, que sem conhecimento, mas com muita boa vontade, vai buscar e vai arrastando a família para cima financeiramente e também de pertencimento. Ele sobe um pouquinho e ele puxa todo mundo para cima. Massa. E eu tenho outro irmão, esse 4 anos acima. Eu tenho um irmão com 4 anos abaixo. E esse vai buscar conhecimento à profundidade. Então ele começa, que é um dos meus sócios, por isso que eu vou contar um pouquinho da história dele. Ele começa lá no Cefet, termina o curso técnico, vai trabalhar na Motorola. Um ano depois ele vê que tá legal para a idade dele, lá, seus 19 anos, mas que ele tem um limite de crescimento. E aí ele volta para estudar gás natural e petróleo. Passa não num concurso, passa num chamado da Schlumberger, que é uma empresa alemã gigante no petróleo. E aí, aos 21 anos, ele já está nessa multinacional em Mossoró.
E lá os caras investem muito em conhecimento. E aí ele vai, tipo, 2 vezes por ano, mandavam ele para os Estados Unidos para estudar mais ainda, focado na linha de petróleo, mas falava muito sobre gestão. 4 anos depois, financeiramente ele ganhando muito, mas como ele tinha só uma formação técnica, ele entende que ele tem que buscar algo ainda mais. E aí ele faz um concurso da Petrobras, vai trabalhar na Petrobras, ganhando até menos do que a empresa que ele trabalhava, porque no planejamento dele, ele já tinha planejamento. Quando ele folgasse os 21 dias, ele conseguia voltar para cá e estudar sobre engenharia. E assim foi feito. Quando ele termina a faculdade, últimos 6 meses, 3 meses, ele vai fazer um intercâmbio na Espanha, ligado à engenharia ainda, que a Laurent tinha uma conexão com a Espanha, e ele fez lá e volta ainda com outra bagagem. E aí ele forma engenharia e se vê no... Poderia dizer, ele queria voltar para Natal, morar em Natal, porque ele ficava indo e voltando, só que ele não conseguia. Eu vou só simbolizar, tá? Um salário lá na Petrobras de 15 mil reais, e se ele viesse para cá começar da base de uma empresa, ele não teria esse salário. Ele, cara, eu preciso... O custo de oportunidade dele estava alto, né? Por isso que eu digo Perfeito. muito que a melhor forma de você tentar começar a empreender, porque quando você empreende, você abre mão de lucro no começo, principalmente se você vai crescer. Então, a melhor maneira de você tentar empreender é o quanto antes, porque quanto mais cedo você começa a empreender, menor está seu custo de oportunidade. Então, a coisa mais difícil para alguém conseguir empreender é ter um alto salário, porque se ele tem um alto salário, o trade-off para ele sair e dar 3 passos para trás tem que ser muito bem pensado. Então, nesse caso, o custo de oportunidade dele estava alto. Ele tinha um sonho até de empreender também, mas ele ia pensar como é que ele ia viver com menos do que os 15 mil, que foi o número que você passou a título de Perfeito. exemplo. Por isso que é muito bom também, é sempre bom você procurar viver um pouco abaixo, ter um padrão de vida um pouco abaixo do que você pode, para você ir acumulando uma gordura, uma reserva que possa você dar um tiro de realizar um sonho, de empreender, de ter o seu negócio. Cara, você fala de uma forma muito sábia quando fala de finanças, parabéns, viu? É exatamente isso. Só que a minha mentalidade na época, eu nem sabia que ele tinha essa dor. E minhas coisas aqui acontecendo, né? Eu não falei lá, 2017, eu dou uma parada na construção, eu fico mais nessa negociação financeira e pra mim tava tudo ok. E aí, nesse delay, é quando a móvel nasce e a vida dele começa a ter outros... Ele tem lá a base, estuda sobre finança, estuda sobre... Peraí, nesse delay, como foi que a móvel nasceu? Me conta aí a história da móvel. Como é que você saiu de construção para móveis? Embora esteja no mesmo mercado, né? A base é a mesma. Mas eu quero saber como foi que veio esse insight. Exatamente nesse momento, quando o meu irmão termina a faculdade de engenharia, entende que ele, para quem vinha para um salário muito mais baixo do que ele ganhava lá, não fazia sentido para ele. A esposa dele engravida, ela já era gestora da UNP, trabalhou na UNP por 10 anos, então tinha uma bagagem de gestão muito bacana. E ele estava nesse tema, cara, a gente tem que arrumar uma forma de que eu possa sair da Petrobras e poder acordar todos os dias com meu filho. Pra você ver, a primeira motivo da ação do meu irmão para a móvel começar a nascer foi visualizar isso. Como um dos pilares dele é muito família, ele disse, cara, eu não quero estar 15 dias longe da minha família todos os meses. Isso aí foi o primeiro start. Só que esse start veio ele fazendo uma pós-graduação em alguma coisa industrial, não vou falar a nomenclatura certa. Um professor passa um exercício para ele visualizar qual era a ideia de futuro dele, quais sentimentos dele trazia. Uma das perguntas é, se sua vida tiver exatamente igual daqui a 5 anos, como vai ser seus sentimentos e como vai ser sua vida? Na hora para ele veio uma pancada que ele disse, cara... Um tiro nos peitos, né? Um tiro nos peitos. Eu vou estar com meu filho, quando eu voltar meu filho já está falando, quando eu voltar meu filho já está andando e eu não vou vivenciar esse momento. Foi um dos starts que a móvel começa a nascer. Sentado com o contador pede indicação. Ele tem uma indicação de um parceiro meu gigante, que hoje é meu sócio, que ele vem da base lá do Rio Grande do Sul, de marcenaria, forma em arquitetura e tinha uma marcenaria nessa época quem fazia os móveis pra gente.
O cara era arquiteto, trabalhou com marcenaria, já foi montador da Bom Tempo. E ele tinha a marcenaria dele pequena. E aí, esse contador pergunta, cara, quem é que você indica? Ele fez, cara, eu indico o Ítalo, que é um cara mega power, mas provavelmente ele sozinho ele não vai conseguir entregar pontualmente. E aí esse contador, João, da Central Assessoria, que hoje é nosso contador, disse, cara, esse cara só precisava de um apoio de gestão. E na hora meu irmão olha para minha cunhada e diz, cara, esse aí pode ser a nossa oportunidade de um dia eu sair da Petrobras. Isso exatamente ali em 2018. E aí foi quando ele chama, primeiro passo, eles tiveram a ideia, meu irmão se intitula como o nerd das planilhas. E ele já começou a fazer um planejamento estratégico, como é que isso poderia acontecer. Isso, ele e a esposa. Até aí eu não estava no jogo. Mas a empresa também não tinha acontecido. E foi quando ele me convida, ele sabendo que eu tenho uma pegada comercial, que graças a Deus eu tenho bons relacionamentos, e eu tinha dinheiro para investir, e eu tinha um tempo disponível para poder flexibilizar a ideia. E a gente senta, de cara, eu topo a ideia, acho espetacular, né? Falando de perfil comportamental, sou um cara influente, que acredita nas coisas. O cara da emoção, né? O cara da emoção, perfeito. E aí, a gente chama Ítalo, para Ítalo, que estava numa situação de gestão muito cansativa, para ele topa na hora, e eu já convido o meu outro irmão, que era o construtor, que era o meu parceiro de vida toda. E a gente senta. E até aí tá massa o jogo, meu irmão, vou botar número simbólico novamente. Meu irmão, a gente tem que montar uma indústria bacana. Não faz sentido que seja uma coisa pequena, porque todo mundo aqui vive bem, então a gente tem que fazer um negócio grande e com pensamento a longo prazo. Na minha caixinha lá, longo prazo era aqui a 1 ano, né? Longo prazo. E aí o cara já vem com um planejamento estratégico assim muito bacana. Lógico, só a base, que a gente não tem aprofundado mais. A gente começa a auxiliar Ítalo na marcenaria pequena dele. Aí é o que você me ensina muito. O cara começa a montar um planejamento estratégico. E aí ele já tinha, a gente vai agora investir R$500 mil. A gente vai montar uma fábrica que vai produzir 300 mil por mês. A gente tem que trabalhar para começar a vender isso. Mas quando a gente crescer um pouquinho, essa fábrica, ela já tem que ter uma nova estrutura. Porque eu vou ter que ter mais arquitetos, vou ter que ter mais engenheiro, vou ter que ter outra estrutura. Provavelmente, o jogo só vai começar daqui a 5 anos. Para mim, aquilo não fazia sentido. Era louco. Eu disse, como assim? O seu horizonte de visão encerrava ali em 1 ano. Exatamente. E para ele sair da Petrobras, ele ia sair quando? Era nesses 5 anos? Qual era o momento? Na mentalidade dele, na época, eu nem fiz essa pergunta. Eu nem tinha noção. Mas é que ele tinha tudo isso mapeado. A gente tem que chegar no faturamento. Ele não saiu da Petrobras ainda. A gente tem que ter um faturamento. Mas lembra quando ele disse que o jogo começava em 5 anos? Para mim, estamos 5 anos, né? 5 anos. É impressionante como a móvel começa a acontecer mesmo. Ano passado, quando a gente muda nosso parque fabril e a gente hoje tem tecnologia assim, eu posso dizer, não quero ser muito ousado, que a gente tem uma indústria mais tecnológica do Rio Grande do Norte, que é a móvel. Quem tiver a oportunidade, eu deixo o convite aqui, até para nossa estrutura fabril conseguir uma produção muito rápida e pessoas, processo e tecnologia. Eu tenho 5 anos de história e nunca trazei nenhum serviço. Cara, é desafiador isso. Eu como construtor, eu acho desafiador, porque o que mais atrasa a obra, me desculpe falar, mas essa parte de marcenaria, né? Marcenaria, eu não sei porquê, mas é sempre atrasa. Sempre é o gargalo de uma obra, de uma reforma relacionada na construção. Eu posso dizer, eu sei porquê. Porque, cara, é um processo muito complexo. A gente depende de muitos serviços, mas que dá para ser sim pontual, que hoje, como eu falei, eu falo com muito orgulho. 5 anos a gente nunca atrasou nenhum serviço. E aí, com muito processo, quando chega pandemia, dá um boom, a gente pensa que o negócio vai dar tudo errado, que eu só tinha 1 ano de empresa, né? Eu começo ali 2018 para 2019. Quando começa 2021, já dá um boom na pandemia, né? Então, no início ali pra gente, os funcionários querendo parar, e eu era linha de frente, graças a Deus a gente acreditou, e as coisas começam a crescer. Aí vem o primeiro impacto real pra gente, num mercado tão concorrido. A gente chega final de 2020, a gente vendeu tanto que a fábrica não conseguia mais produzir.
com muita responsabilidade. Chega ali novembro, a gente já diz aos clientes que eu não consigo mais entregar em 60 dias. Os clientes que ainda ia ser fechado, eu só podia entregar em 3, 4 meses. E aí eu não consigo vender, porque... Ou melhor, até consegui, mas eu tive que segurar a minha demanda de venda por responsabilidade. Teve que passar esse tempo para o cliente, né? Eu tive que me posicionar, o cliente que aceitava, beleza. Alguns aceitaram. Isso, os clientes que eu ainda ia fechar. Os que eu estava fechado, graças a Deus, fluiu. Só que aí, para ele, foi mais um impacto. O cara do processo diz, não, agora a gente vai buscar tecnologia para isso não acontecer mais. Aí ele começou a fazer pesquisas. Hoje eu tenho um centro de automatização que não é bem simples assim, mas que com um clique, todos os meus MDF ele já sai tudo cortado, com furo de dobradiça, furo de parafuso. Só que isso aí não é... Eu não tenho uma ideia e o negócio começa a funcionar amanhã, né? Ele tem um processo. Ele cai essa start no final de 2020. 2021, muita pesquisa. Viaja para Curitiba para conhecer as grandes indústrias. E aí a gente começa a trazer realmente a tecnologia para móvel. Então aí as coisas começam a acontecer. Mas esse processo ele finaliza agora em 2022. Hoje eu tenho um parque fabril gigantesco que consigo produzir, só para você ter uma basezinha. Antes dessa mudança, eu tinha 2 homens que cortava 20 folhas de MDF por dia e passava para outra equipe fazer todas as furações, meio que manual. E aí, isso às vezes passava mais de um dia para resolver isso. Hoje, o meu centro de furação com um homem, ele consegue fazer todos os cortes e todos os furos de 80 chapas em um dia só. Então, foi para outro patamar, realmente. E aí, foi impressionante que todo o planejamento estratégico que ele não sabia que ia ter pandemia, ele não sabia que a gente ia ter problemas na equipe, ele não tinha noção de tantos erros, mas tudo que ele desenhou lá no papel é o que vem acontecendo com o processo da móvel. Então, o realizado está muito próximo do planejado. Muito próximo, cara. E olha que teve muitas variações. Mas como ele tinha essa visão muito forte, quando apareciam os imprevistos, a gente mudava a rota e aí as coisas foram acontecendo. E hoje vocês estão trabalhando com quantos % da capacidade de produção desse novo parque fabril? Perfeito. Quando eu finalizo, finalizo mesmo a consultoria do ano passado, eu posso dizer que hoje está 40% do meu parque fabril. Porque eu não poderia investir em marketing, em grandes parcerias, porque eu não tinha a estrutura pronta. Hoje eu tenho uma estrutura pronta, quando eu pego de 6 meses para cá, hoje que está acontecendo mais forte as parcerias com arquitetos, a gente está com planejamento até setembro, acredita aí que nosso showroom aqui em Natal vai estar pronto. Então, o balanço de ajustar a roda. Eu fiz um marketing, consegui vender, a fábrica não dava suporte. Agora eu estruturei a fábrica bem mais forte e agora estou estruturando meu marketing novo para ficar... Na verdade, a parte de planejamento e controle da produção, o PCP é sempre isso, né? Perfeito. Eita, eu tô com muita venda, a fábrica não tá capacidade. A fábrica precisa de um gargalo. Aí depois você aumenta a capacidade da fábrica. Perfeito. E tem que... E vai ser sempre tentando equilíbrio, mas nunca vai ter o equilíbrio perfeito, né? Porque o mundo não é perfeito. E aí hoje já teve momentos dentro da fábrica, a gente conseguir uma parceria de terceirização, que é outro desafio, mas nos ajudou no momento. Hoje a gente já tem uma parceria, não sei se já ouviu falar sobre a Green Pallet. É uma empresa que trabalha com móveis designs, móveis prontos, que manda para todo o Brasil, que toda a produção dele é feita da minha indústria. O meu foco está nos móveis planejados, mas como eu tenho uma produção fabril tecnológica muito rápida, eu já começo a abrir portas para me fazer que eu não preciso montagem, eu faço a produção dele, a equipe dele manda para todo o Brasil e a gente que produz toda a demanda dele. Então, aí as oportunidades vão acontecendo e a gente vai ajustando a roda de acordo com a demanda. Mas planejamento estratégico, cara, é um negócio espetacular, necessário, né? Se quer crescer muito, com planejamento estratégico vai ficar muito mais fácil. Wellington, eu fiquei muito curioso com a pergunta que foi envolvida nessa pós que seu irmão fez, né? Onde é que você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê? E eu queria trazer essa pergunta para cá. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Massa, cara. Essa pergunta... Lembra quando eu falei lá que quando parou a construtora... Alguma observação? Não, o microfone é... Quando parou a construtora,
Eu fui nesse delay de começar móvel, eu fui estudar sobre comportamento humano. E as perguntas que mais se faz, é essa reflexão. E hoje a gente vê muito forte, a gente senta entre os sócios. Em 5 anos, com certeza, quando fala da móvel, a gente vai ser a maior empresa do Rio Grande do Norte em relação à produção de móveis planejados. Eu tenho muito específico o público que eu vou chegar, que eu já estou chegando. Eu sei quem é meu público-alvo, eu sei o nível das casas que eu estou chegando e onde eu vou chegar em 5 anos. Mas se eu pegar um resumo, a maior produção de imóveis do Rio Grande do Norte em 5 anos, com certeza a gente está aí. E a entrega já vai estar nos estados próximos, como hoje eu já atendo João Pessoa, eu já atendo Bananeira, já atendo outras fronteiras que já está chegando. E quais são as dificuldades dessa expansão de fronteiras, né? Além das fronteiras do estado? O que é que você sente? Quais são as maiores dificuldades de manter a qualidade aqui, fazendo uma montagem em Bananeiras ou em João Pessoa? Eu vou dar um exemplo muito específico que o processo me ajuda muito. Vou fazer uma montagem em João Pessoa, num centro comercial que lá é um pouco diferente. Geralmente o centro comercial ele trabalha de dia e eu posso só montar à noite. E esse lá não, eu só posso montar durante o dia. Perfeito. Só que eu tô lá em João Pessoa, monto uma equipe para ir para lá. Normalmente um serviço desse grande passaria lá 7, 8 dias de montagem. E eu boto 2 ou 3 profissionais para fazer essa montagem. Como era um caso específico, João Pessoa mais longe, eu mando 5 pessoas. Ou seja, eu tenho uma demanda de produção lá mais rápida. Ajusto na minha empresa as modulações para a minha montagem lá ser mais rápida, que isso é um diferencial que a gente tem gigante, que às vezes o cliente nem consegue perceber isso. E quando a gente chega lá, teve um problema de infiltração no prédio e várias peças molhadas lá. Imagine só, agora minha equipe está lá em João Pessoa, 200 e poucos quilômetros daqui, e quando eu chego lá, responsabilidade zero, eu não tinha culpa dessa molhação, foi um problema no prédio, mas está lá com problema e eu tenho que resolver o problema do cliente, mesmo que ele vai me pagar. Agora eu tenho 200 quilômetros para uma equipe resolver esse problema. O que é que a gestão faz toda a diferença? Minha equipe mapeia lá quais são as peças que estão molhadas, ele bate a foto do código de barra que tem lá, porque ali está a identidade da peça. Ele não precisa vir para Natal. Ele manda para o meu PCP aqui em Natal e automaticamente, eu não tenho 5 dias para montar lá, automaticamente essas peças viram prioridade na minha produção. Esse é o grande lance de eu ter minha indústria própria. Se eu tenho uma parceria com a empresa do Rio Grande do Sul, uma empresa de modulado, você vai ter que solicitar de lá e, cara, o tempo geralmente é 30 dias. Chegou aqui na segunda-feira, minha equipe chegou lá, se encontrou com essa demanda. Manda as fotos, acho que foram 17 peças. Manda as fotos pro meu PCP já bota como prioridade na indústria. No mesmo dia à noite, isso foi de manhã, no mesmo dia à noite as peças já estavam prontas, já mandei para a transportadora, no outro dia de manhã minha equipe já tinha todas essas peças lá. Então, essa distância, eu tenho esse desafio e a questão da assistência. Mas, cara, o desafio, quando ele é calculado, ele deixa de ser um desafio. Eu já sei o que é que pode acontecer e eu preparo minha equipe aqui para resolver isso. Você já vai se planejar para os piores momentos, né? Perfeito. Se planejar para os imprevistos. Perfeito. Se eu pegar o desafio, é a distância, a locomoção. Imagine um problema de uma assistência lá. Hoje eu já estou montando algumas parcerias lá em João Pessoa, como a demanda está aumentando, para que se uma porta desregular, eu já tenho uma pessoa lá que vai lá e regula essa porta para mim. Minha equipe sair daqui para lá para regular uma porta é bem desafiador. Então é mais a questão logística da distância mesmo. O maior desafio para a gente é esse. E você falou algumas vezes de sócio, da importância da complementação de habilidades. Perfeito. Hoje são quantos sócios na empresa e cada um é responsável pelo quê? Maravilha. Isso hoje cada vez está ficando mais definido. Eu não sei se você lembra que no meio do caminho aqui, eu falo de um dos meus sócios, que ele é arquiteto e já foi marceneiro. Lembra que eu falei? Sim. Esse cara, para mim, eu sou fã da história dele. Fazendo uma linha do tempo rápida, ele começa indo criança morar no Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves, que é a berço da marcenaria. O avô, marceneiro raiz, e o pai dele, professor do Senai de marcenaria. E ele lá se envolve mais como criança, nada muito forte. Aos 15 anos volta ele e o pai para Natal, ele vai trabalhar no camelô,
E com pouco tempo depois, ele com 18 anos, o pai é convidado para ser o chefe de montagem da Bom Tempo. Uma empresa espetacular, referência, que eu sou fã. E aí ele vai ser auxiliar de montagem junto com o pai, que é o coordenador da montagem. Esse cara é um cara que toda a minha equipe é apaixonada por ele, eu também sou apaixonado por ele. Um desenhista assim nato, desenha muito. Quando ele chega na Bom Tempo, um bom auxiliar de montagem, as arquitetas lá vê que ele desenha muito bem, um cara bem relacionado. E um arquiteta pergunta, por que você não vira arquiteto? E ele fez, cara, como assim? Eu não tenho condições, eu nunca pensei nisso. E ele faz o Enem na época, ela escreve ele no ProUni e a nota dele dá uma bolsa de 50% e ainda financia o restante. O cara entra para ser arquiteto, ou seja, ele tem a base da marcenaria lá, ele é formado em arquitetura, porque ele começou a estudar arquitetura e abriu a marcenaria dele. E eu, como construtor, encontro um marceneiro para fazer meus móveis. Só que quando o cara chega, ele é um marceneiro que acaba se formar em arquitetura. Ou seja, o cara tem a combinação perfeita. Nossa amizade estreita, isso é uma história que dá um podcast, só essa minha amizade com ele. Eu apresento... Pode contar. Foi interessante? Ele, cara, é muito interessante, porque o cara que vem do nada, por ajuda de uma pessoa terceira que nem tinha amizade com ele, incentiva ele começa a estudar arquitetura e abre uma pequena marcenaria. Eu vou acompanhando esse processo dele. E eu começo a indicar o cara para várias pessoas, nossa amizade vai fortalecendo, mas eu não tinha visão de parceria. Até que lá na frente, depois da entrega do cara para toda a minha família, espetacular, um acabamento encantador, mas eu também via os desafios que ele tinha, que é o que o mercado do autônomo tem, de um bom marceneiro, sendo um bom arquiteto, mas não sendo um bom gestor. E ele passava por muitos desafios. Ou seja, o que é meu time? Quando as pessoas falam, como é que você, num mercado tão difícil, você consegue começar a ter um sucesso dentro de 5 anos, que as grandes empresas têm muito mais tempo? Hoje eu tenho um time, eu e meu irmão, anos de construção trabalhando juntos. Eu tenho o Ítalo, marceneiro e arquiteto de formação. E eu tenho meu irmão, que é engenheiro, hoje trabalha na Petrobras, que é a cabeça quando se fala de processos. Então, deixa eu só entender. Ítalo é o técnico do negócio. É quem entende da parte técnica da marcenaria. O seu irmão, que é a cabeça... Só um ajustezinho. Ítalo entende da marcenaria sim, mas eu diria que ele é muito melhor em projetos. Ele entende. Quando tem um desafio, ele sabe a solução no piscar de olho. Mas o grande lance dele é coordenar 5 arquitetos que eu tenho dentro da minha empresa. Sim. Eu quero até entrar nesse ponto, mas deixa eu só alinhar. Então, você tem o seu irmão, ele entra mais na parte do administrativo, mas mais na parte pensante, ele ainda não está na rotina. Ítalo é o técnico. Aí tem você e seu outro irmão que veio da construção. Perfeito. Você é mais a ver... Porque o interessante do negócio é a parte técnica, a parte administrativa e a parte comercial. Perfeito. Você é o comercial. Perfeito. Eu sou a linha da frente, eu sou a cara da empresa. A gestão da empresa eu ajudo, mas eu não me envolvo. Mas na rede social as pessoas pensam que sou eu que sou o gestor. E começa a atuação na rede social. Isso que eu comecei aqui dizendo que você era um grande vendedor. Como é que é a sua atuação? O que é importante? E hoje, para quem está começando aí, está com a empresa, tem um negócio, quais são as barreiras que eles têm que quebrar para ser a cara de um negócio, para encantar as pessoas, para as pessoas gostarem, recomendarem e ser referência comercial. Quais são as habilidades, quais são os posicionamentos que a pessoa tem que ter? Cara, eu gosto no canto de afirmar o que ele tem que ter é contar o que eu tenho e que eu acredito que é o caminho. Primeiro passo de tudo é entender quem é meu público-alvo. Se eu não entendo quem é meu público-alvo, como é que eu comunico com esse público-alvo? Eu gosto de uma metáfora da Ferrari. Imagine que eu estou vendendo uma Ferrari, mostrando a velocidade dela, o estilo que ela traz, o prazer que traz dirigir uma Ferrari. E o meu público-alvo é o cara que quer andar nas dunas com a família. Cara, se eu não sei dessa informação, eu vou vender a Ferrari da melhor forma do mundo e o cara não vai me comprar, porque a necessidade dele é outra. Perfeito. O primeiro passo, então, é entender o seu cliente, né? Perfeito. Primeiro passo de tudo, quando eu falo para o comercial, é eu entender meu cliente. Vou falar... Hoje, eu entendi que o meu principal persona são mulheres de 35 a 45 anos
que ganham acima de 15 mil reais, que tem 2 filhos, e eu vou explicar a analogia por quê, e que ela é uma mulher independente. Por que 35... Eu queria que você destrinchasse, queria muito que você destrinchasse muito bem como você conseguiu chegar nessa persona tão específica. Perfeito. E também falar como é que você se comunica com sua persona. Perfeito. Por que a gente foi definir isso? Cara, isso não foi sozinho. Isso foi mentoria com Fred Alecrim, Marcelo Bavelloni. Isso foi mentoria com outras empresas que passou pelo nosso processo. Isso foi em consultoria com Rafaela Salles. Isso foi muitos cursos que a gente foi fazendo. O exemplo, meu irmão foi fazer o G4 em São Paulo, volta com outra bagagem. Então, foi várias coisas. Não foi só importante você falar isso, só um tempo, porque eu acho que dentre os investimentos, os vários investimentos que eu falo, o melhor investimento que você pode fazer é investir em você mesmo. Porque quando você investe em conhecimento, você aumenta seu leque, aumenta a sua amplitude de visão e vai tender a aumentar a sua capacidade de gerar dinheiro. Você vai ganhar cada vez mais. Então, nessas consultorias, você chegou nessa persona. E aí, agora me explica como foi esse processo, né? Maravilha. O processo, como sempre, eu digo muito, cara, busque mentores. Se eu tenho muito dinheiro, eu vou buscar o melhor do mercado, independente do investimento. Cara, eu não tenho muito dinheiro, eu vou procurar pessoas que já estão no sonho que eu pretendo chegar, que já passou por esse caminho. Cara, de verdade, alguns dos meus mentores pode ter sido da minha própria concorrente. Eu já tive a oportunidade de passar um dia em São Paulo, numa empresa que fatura 30 milhões de imóveis planejados, e o cara me deu o dia todinho dele de presente. Cara, vale mais do que certos cursos. Então, é o que aumentou uma pessoa que entende do sonho que você quer chegar. Ele já passou por aquela trajetória. E não necessariamente tem que ser do meu próprio ramo. Então, a gente foi por várias linhas. Lá para minha persona, Wellington, por que 35 a 45 anos? Isso aí veio muito forte com o Fred Alecrim. Que são pessoas mais maduras, que não têm o tempo tão disponível. Wellington, uma pessoa de 25 anos, uma mulher de 25 anos, 20 anos, ela pode te comprar? Cara, ela pode. Ela pode até ter dinheiro sobrando. Mas será que ela tem noção dos riscos de um negócio como esse? De contratar uma construtora, qualquer construtora, de contratar qualquer marcenaria? A mulher de 35 a 45 anos, ela é uma mulher mais madura. Então, ela sabe a necessidade da segurança. Isso foi uma coisa que nos chamou muita atenção durante o processo. E por que não de 50 a 60? Perfeito. Hoje, a mulher de 50 a 60, geralmente ela terceiriza esse desafio. Isso é na nossa percepção. Já tem um filho que dá esse suporte a ela. Então, a mentalidade dessa decisão, geralmente, ela já passou para o filho. E é o filho que vai contratar esse serviço, ele vai até com ela. Isso é nossa visão hoje. Então, geralmente, essa pessoa de 50, 60, ela já está numa casa há tempo, ela não quer mais se mudar, ela não tem mais esse desejo de mudança dentro do nosso público-alvo. Tá fazendo sentido para você, Arthur? Sim, com certeza. E eu tô achando excelente essa aula, porque você tá me mostrando que você conhece muito bem o seu cliente, que é o passo mais importante da venda, né? Perfeito. Sim, 35 a 45 anos. Isso não é uma regra, né? Pode ser com 50 sim, pode ser com 60 sim, mas a maioria dos meus clientes potenciais é em cima disso. É justificado. Aí você ainda falou, você descreveu melhor, né? 2 filhos, o que mais? Complemento, sua persona completa. Deixando bem claro, tudo isso são tendências. A mulher pode sim não ter filho, ela pode sim ter um filho ou 3 filhos. Qual é uma mulher com 2 filhos independente? É uma mulher que tem sim o seu tempo escasso, porque ela dá atenção ao seu filho. A independência dela pode ser financeiramente, ela tem lá um emprego muito bacana, ou ela pode ser uma dona de casa que auxilia o marido que tem um poder aquisitivo bacana, só que ela tem um tempo escasso. Então, ela precisa buscar segurança. Então, ela vai fechar com a empresa que ela sinta segura naquele processo. Quando eu pego um jovem, um cara de 25 anos, ele acredita que ele vai sentar lá com o marceneiro, ele vai pagar pouquinho ao marceneiro e vai... Ele vai acompanhar. Ele vai acompanhar. Ele está mais disposto a perder o tempo dele para acompanhar esse processo. Além de ele estar mais disposto a isso, ele tem a
Eu não vou falar eficácia, mas a ousadia de não saber o risco. Então eles, não, esse cara, se ele me der essa palavra, ele não vai conseguir. E essa mulher, simbolicamente, ela que o marido vai estar na negociação com ela sim, depois ele senta comigo na mesa, mas é ela que vai estar com todo o desgaste durante o processo. Ela que vai ter que ligar para a empresa, ela que vai ter que comprar um material. Então, quando chega uma empresa como a minha, que eu entrego o móvel, eu entrego a estrutura metálica, eu entrego a iluminação, eu entrego tudo pronto a ela, essa mulher está querendo isso. O dinheiro ela tem. Agora ela quer a segurança durante o processo. E a gente já vinha mapeando isso. E quando ano passado, junto com o Marcelo Bavelone, ele fez o Elton, vamos validar, isso aqui por enquanto está nas nossas imaginações. Vamos validar? Liga para os seus 10 melhores clientes. Mapeia quem são essas pessoas. Cara, impressionante. Era exatamente esse personagem, essa persona. E ele ainda pediu, os que você fez a entrega já recebeu, senta com essa pessoa, leva um presente e pergunta a ela, o que é que fez ela fechar com você? Cara, 99% falou, cara, foi a segurança que eu senti durante o processo de negociação com vocês. Então, validou a nossa verdade. E aí vocês conseguem oferecer vocês oferecem um nível de serviço maior justamente para esse público que não tem tempo a perder, que quando ele paga um pouco mais no móvel, ele está comprando o próprio tempo dele e que busca segurança, né? Então, vocês vendem valor também. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que eu sempre Pode fazer milhões. Você hoje no orçamento... Você tem um prazo até alto para entregar o orçamento, né? Perfeito. Eu me lembro de conversando uma vez com você falou, não, hoje eu tenho X arquitetos, meu orçamento leva 15 dias e eu já tenho que fazer um filtro no meu prospect antes dele ir para o orçamento, porque um orçamento meu, eu não vou cobrar do cliente, mas me custa X horas de arquiteto e custa quanto? Como é que você faz essa filtragem no prospect? Cara, isso aí é um desafio bem grande. Eu gosto de posicionamento. Eu tenho que fazer com que meu cliente entenda que não é sobre um orçamento. Isso é um desafio, porque na mente dele é só um orçamento, ele quer saber só um preço. Mas eu tenho que ter uma equipe nos bastidores, como eu tenho hoje 5 arquitetos dentro da minha empresa, para, mesmo que o seu projeto já vem do seu arquiteto, eu olhar estruturalmente o que é que tem que ser feito para ser executado. Agora mesmo eu estou com um projeto lindaço lá em Montes Gameleiras, que no projeto tinha uma adega encostada numa pedra rústica. É uma pedra mega forte e toda irregular. Se no orçamento eu não pensar como é que vai ser essa fixação, possa ser que eu feche o negócio com aquele modelo e quando eu chego para a produção, aquele modelo nem vai ser executado porque eu não consigo fixar na pedra rústica. Ou seja, a minha equipe já começou a pensar estrutural. Eu tenho um engenheiro, que é meu irmão dentro da empresa, que senta com a equipe técnica para pensar no orçamento. Como é que vai ser a fixação disso? Esse modelo, por sinal, o modelo que tinha lá, o arquiteto mente super aberta, sentou a gente com o cliente, teve que mudar um pouquinho do modelo, porque no projeto estava uma fita de LED colada na estrutura metálica, parafusada na parede. Mas com a irregularidade da pedra, como se fosse essa parede aqui, esse projeto na execução não ia sair igual. E eu ia ter assinado um contrato com o cliente daquele projeto. Foi ajustado o projeto, a adega agora não vai ficar mais colada na parede e a gente vai executar exatamente como foi fechado o contrato. Lá atrás, quando a gente não fazia isso, quando meu sócio não fazia isso, quando ia pensar isso só na execução, eu tinha que mudar o projeto durante o processo. E agora não. E aí tinha retrabalho, né? Além do retrabalho, a expectativa. O arquiteto manda para mim, eu crio a expectativa que eu vou entregar. O cliente está lá com a expectativa, mostrando a foto dos amigos dele, como é que vai ficar. E quando eu chego para a execução, eu vejo que aquilo ali não vai acontecer. Quando eu sento agora, durante o processo, alinho com o arquiteto, alinho com o cliente, e vai ter pequenas mudanças, cara, isso tem um trabalho de engenharia gigantesco. Então, eu tenho que cada vez mais aprender a mostrar ao meu cliente que não é sobre um orçamento, é sobre uma consultoria que eu estou dando gratuitamente para ele. Nesse ponto, Arthur, é muito interessante. Muitos casos de painéis no teto ou estrutura metálica fixa no teto, a pessoa nem sabe que eu não posso parafusar aquilo no gesso. Eu tenho que parafusar aquilo na laje para poder dar segurança para sua família. E quando eu olho isso, eu já alerto a equipe da construção que não coloco o gesso enquanto eu não botar a minha estrutura. E às vezes quando a gente já chega no final da obra, que a gente só fez o orçamento no final, quando eu chego lá o gesso está pronto e o cliente tem que quebrar o gesso novamente para mim poder fazer uma estruturação.
Porque o gesso com cabo de aço, jamais ele vai suportar um painel de 100 quilos colocado no teto. Então, cara, é muito além do que um orçamento padrão. É sobre uma consultoria mesmo. Eu tenho uma equipe técnica já para olhar isso durante o orçamento. Sobre planejamento, né? Então, a gente está chegando aqui pertinho do final do podcast. Agradeço aí essa aula. Eu gostei muito dessa parte de você conhecer o seu cliente, é o ponto mais importante. E eu queria saber o que é que você tem mais para trazer para essa nossa audiência de informações, de sugestão, principalmente uma mensagem para passar para quem está começando, para quem está querendo empreender agora, quem está nessa batalha, nessa luta, numa fase que você já passou por essa fase lá atrás. Cara, tem uma frase eu fiz vários cursos com Paulo Vieira e eu fui fazer o business, fiz um business aqui e volto para fazer o business lá em Fortaleza com ele. E ele fala uma coisa muito forte, independente do pilar, se é família, se é comercial, se é saúde, se é treino, olhe o pilar que você está tendo menos resultado e o que você está tendo mais resultado. Quem são as pessoas que você está mais andando? Cara, provavelmente, se eu tô tendo um resultado financeiro não legal, as pessoas que eu tô andando tá repetindo esse comportamento. Os lugares que eu tô andando e as atitudes que eu tô tendo. Então, acredite, se você não estiver tendo um resultado bacana em alguma área, olhe as pessoas, os lugares e as atitudes do objetivo que você quer ter. Você acredita que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Eu tenho toda a certeza disso. A psicologia comprova isso. E se a gente puxar lá para trás, vovó já me dizia: me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. E o que eu gosto de dizer e repito, gente, isso é tendências que o estudo da neurociência, da psicologia comprova. Obviamente que isso não são regras, mas isso são tendências e um comportamento muito comum. E é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos, por terem disponibilizado o seu tempo e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre finanças e empreendedorismo. Para mim foi uma honra.